nossa, não tem problema. Beleza, então vamos voltar aqui, pessoal. Então, ó, voltando à ideia aqui para quem perdeu porque travou. Na hora que eu aproximo o meu ímã com a polaridade norte voltada para a espira, eu vou criar uma corrente induzida na espira que vai criar um fluxo com oposição do fluxo do ímã, certo? Então eu vou ter uma corrente induzida girando no sentido anti-horário. No afastamento, a corrente induzida gera um campo com oposição ao campo do ímã, ou seja, para baixo, e eu vou gerar uma corrente no sentido horário, beleza? Bom, só que lá no gerador da usina, eu não vou ter essa configuração formada, porque os meus ímãs estão fixos no núcleo do gerador. Lá no gerador da minha usina, quem faz a variação do fluxo é a rotação da espira, tá? Então, as aplicações da indução magnética. O fenômeno da indução eletromagnética tem diversas aplicações em nosso cotidiano. Além da geração de energia elétrica em usinas, como hidrelétricas, coloquei um gifzinho aqui, termoelétricas, nucleares e eólicas, também é a base de funcionamento de transformadores e alternadores. Outra consequência desse fenômeno é o tipo de corrente que chega em nossas casas, que é a corrente alternada. Então, pessoal, o princípio de funcionamento do meu gerador aqui, nos três casos é o mesmo. Esse meu gerador, ele sempre vai estar acoplado a uma turbina que vai fazer com que o eixo do gerador gire, entre em rotação, em movimento de rotação. Essa rotação do eixo faz com que eu tenha uma rotação das minhas espiras dentro do meu gerador, no qual ele é composto por ímãs, que estão gerando um campo magnético em seu interior. A rotação dessa espira faz a variação do meu fluxo magnético, provocando a indução de uma corrente. Então, o princípio de funcionamento é o mesmo, tá? Olha lá, em todos eu tenho turbina, ó, turbina aqui, a turbina aqui e a turbina aqui dentro desse meu motor do gerador eólico. O que acontece no último caso do gerador eólico? Se a incidência de vento aumentar muito, ele tem um dispositivo de segurança que faz com que as pás do gerador virem. Então, ela deixa de bater ar nela. Então, quando ela vira, a incidência de ar sobre as pás diminui, fazendo com que a velocidade de rotação dele diminua, porque pode acontecer o seguinte, pode entrar em ressonância o sistema, e a partir do momento que ele entra em ressonância, pode colapsar o sistema, ele pode quebrar, ele pode partir o eixo. Então, ele sempre tem que girar numa velocidade pré-determinada, tá? Porque ele girando nessa velocidade pré-determinada, ele vai estar produzindo a frequência estabelecida no sistema elétrico. No Brasil, o sistema elétrico é 60 Hz, tá? Eu vou ter 60 variações máximas e 60 variações mínimas no movimento de rotação de um ciclo completo da minha espira no gerador, tá? Então, observe, usinas e geradores elétricos. Em uma usina hidrelétrica, por exemplo, a barragem, né, o reservatório aqui, ó, permite o represamento de grande volume de água e o volume da pressão manométrica em sua base. Então, onde a água passa, né, pelo duto aqui, da comporta aqui embaixo, eu vou ter uma pressão superior à pressão na superfície. Esse aumento na pressão vai aumentar a força com que essa água vai passar por esse duto, ou seja, aumenta o fluxo, né?
Aí, o que que eu faço? Eu tenho como controlar o fluxo de água pelo controle da comporta, certo? Porque o que que acontece? Eu não tenho necessidade de 24 horas por dia ter um fluxo máximo de água passando por essa comporta, vai depender da demanda, certo? A demanda de energia vai determinar se durante o dia eu vou produzir mais ou menos energia. Isso daí eu faço o controle desse aumento ou dessa diminuição nas comportas, tá? A esse volume de água associa-se uma grande energia potencial gravitacional, em virtude da diferença da altura entre a superfície da água, da represa e a posição onde estão instaladas as turbinas da usina. Tá? Então, o que, que vai acontecer? Esse fluxo de água aqui, ele determina a, a movimentação da turbina. E a movimentação da turbina, que está acoplada ao eixo do gerador, vai determinar a produção de energia elétrica. Então, o potencial de geração elétrica de uma usina depende basicamente do fluxo de água do rio e da altura do nível de água represada. Aí, ó, o que está acontecendo aqui, pessoal? Aqui é uma fotografia relacionada a Itaipu. Isso que está aparecendo aqui não está relacionado à produção de energia, tá? Isso daí é o vertedouro da usina. Porque o que, que acontece? Se de repente chover demais na cabeceira do rio, né, o volume de água for muito grande, represado, essa água tem que ser extravasada, né? Eu tenho que liberar a capacidade, eu tenho que manter a capacidade da represa. Eu não posso aumentar muito a capacidade da represa, porque a pressão é muito grande. Então, se eu aumentar muito a pressão na da contenção da represa, eu posso estourá-la. Então, isso daqui é o vertedouro, tá? A água que produz energia elétrica, a gente não vê passando pela barragem da usina. Ela é interna. Os geradores estão na parte de baixo. Quanto mais fundo, melhor, tá? Então, em razão da força-peso, a água é acelerada pelos dutos e é capaz de movimentar as turbinas. Ou, com base nos princípios de energia e trabalho, a força-peso que atua sobre a água realiza um trabalho responsável pela transformação da energia potencial em cinética, parcialmente transferida para as turbinas da usina. Então, vou voltar nesse GIF aqui, ó. Então, ó, aqui eu tenho capacidade de armazenar energia na forma de potencial. Observe que o duto por onde essa água passa é interior à represa. E as turbinas estão na parte mais baixa, certo? Para quê? Para eu ter essa diferença de potencial grande. Quanto maior a diferença de potencial, maior a energia transferida, certo? Aí, a partir do momento que essa água entra pelo duto, a energia potencial gravitacional dela transforma-se em energia cinética. O movimento das águas pela turbina transforma essa energia cinética em energia cinética de rotação, que vai fazer o gerador girar, que vai transformar a, ou essa energia, essa corrente induzida, que vai ser transferida para os transformadores, levada pelas linhas de transmissão, chegando até as residências, tá? Essa água aqui eles vão aproveitar em outra usina, por exemplo. Ela vai seguir o leito do rio depois, tá? As turbinas são acopladas aos geradores que se encarregam de converter essa energia mecânica, né, ó, a rotação aqui, ó, em energia elétrica. O gerador é formado por um rolamento de fios de cobre envolvido por um ímã, e, consequentemente, por um campo magnético constante. Na ilustração a seguir, representa-se um esquema simplificado de um gerador elétrico constituído por uma única espira. Ao rotacionar a espira, a área efetiva em relação ao campo muda com o tempo, ou seja, em última análise, eu estou variando o fluxo magnético. Então é isso aqui, ó. Olha lá, o fluxo, o campo magnético entre os meus ímãs é constante, certo? Essa rotação
provocada na expira, vamos colocar assim, ó. Vamos supor que essa minha expira está ligada ao eixo da turbina. Então, na hora que a turbina gira, devido à movimentação da água, ela faz com que essa expira entre em rotação na região entre os dois ímãs que está gerando um campo magnético constante. Olha lá, observe que eu tenho momento em que o fluxo é máximo e momentos que o fluxo é mínimo. O fluxo vai ser máximo quando a área da superfície da minha espira for perpendicular a essa intensidade do campo, né? Porque o campo vai estar entrando aqui, ó. Quando a área da minha espira está perpendicular a essa linhas de campo, né? Ou seja, a reta normal da superfície da espira for paralela à intensidade do meu campo, eu tenho um fluxo máximo. Aí, na hora que essa normal relacionada à área da superfície for perpendicular à intensidade das linhas de campo, eu não tenho fluxo. Aí eu vou ter uma variação fazendo o fluxo aumentar e diminuir devido à rotação da minha espira. Só que o que, que acontece? Ela está girando, né? Então, ora ela está produzindo um campo induzido num sentido, ora o campo induzido é em outro sentido. Ou seja, eu estou alternando a minha corrente na minha expira. Pessoal, vamos fazer o seguinte: após o intervalo eu concluo essa parte teórica, tá pouquinho, tá? Falta pouca coisa. E a gente já começa a resolver os exercícios. Eu garanto o encerramento dessa unidade até segunda-feira, tá? Eu me prolonguei um pouco na parte teórica, porque ela tem bastante detalhe, então vale a pena a gente dar uma prolongada nisso. Mas, depois do intervalo, o que, que nós temos? Eu tenho a última parte que fala sobre transformadores, e a gente já entra nas atividades, beleza? Então vamos fazer um intervalo agora, 10 horas a gente volta e conclui o nosso assunto. Ô, professor, Pois não. deixa eu só perguntar uma coisinha. Quando que acabam nossas aulas? Então, no meu calendário, Lavínia, tá até dia 9, Não, senhor, tá bom. né? Obrigada. Eu também tô meio cansado, viu? Eu acho que é mais cansativo, assim, sem brincadeira. Então, daqui a pouco a gente volta, pessoal. Fala, professor, até daqui a pouco. Beleza, então, Guilherme, um abraço. Valeu.